Cara, olha só. A China tá pouco se fudendo pro mundo. Ok? Tá nem aí. É claro que eles... Eu vou falar aqui, vou tentar evitar nomes, tá? Vou tentar evitar termos. Os outros canais falam isso. A Geopolítica Mundial aí do professor De Leon fala isso. Eu não sou especialista em geopolítica. Eu só quero retratar aqui, para aquilo que a gente chama de conhecimento praxista. Nós temos sim os nossos conhecimentos, nossos artigos. São papers, né? Eles não estão revisados por pares. Eu não sou mais no meio acadêmico há muito tempo. Eu mal tive ingresso no meio acadêmico, tirando a minha graduação. Eu tive 4 mestrados que não concluídos, alguns até reprovados, por entrevista, tá? Eu sou um cara que dá jus ao nome daquilo que a gente leva no nosso grupo de negócios, especialmente na nossa principal âncora aqui do grupo, que é o grupo Praxistas. Eu sou um cara prático. Não demagogo. Eu sou um cara prático, tá? Em 2026 a gente veio com a proposta aí da tríade de buscar, antes de tudo, resultados através de alternativas, visando soluções. Vai ser pelo método convencional? Muito provavelmente não. Seja lá pela nossa principal atividade ou demais outras atividades e qualquer outro conteúdo que viemos a fazer. E aqui é a proposta desses demais outros conteúdos que nós viemos a fazer. Eu vou provavelmente já fazer os outros conteúdos mais focados nesse ponto, né? Eu gostaria que aqui eu pudesse fazer essa situação e vou ficar com a tela cheia, mas acho que eu não consigo fazer isso aqui não. Então vamos ficar assim mesmo. Então, cara, o que acontece? A China está pouco se cagando, sabe por quê? Porque a China é o império do meio. A China tem mais de 4.000 anos de história. Os chineses têm um modo de ser. Se você conversou já com o chinês, você suspeita disso. Se você já interagiu com o chinês, você realmente acha que seja isso. Se você já viveu com o chinês, você tem certeza disso. Ok? E para eles está tudo bem. Eles têm um nível de agregação coletiva que desconhecemos aqui no Ocidente, porque não tivemos emergência na evolução como sociedade para isso aqui. Eles tiveram. É uma história à parte, é um mundo à parte, tem limites geográficos à parte, que são determinantes para os aspectos de todo acoplamento do microsistema social. Econômico, jurídico, político, sentido estrito, estrutural, cultural. Tá, Se já estivéssemos na era da tecnologia, viajando entre as estrelas, eles viveriam num mundo à parte, num planeta à parte mesmo, num sistema solar à parte. E viveriam muito bem. Vivem muito bem. Agora sim, o que ninguém comenta. 2026. Vai cair até 2027? Pô, vai ter conflito, vai ter guerra. Caraca, é um gatilho. Gente, olha só. Não vai ser igual a guerra na Ucrânia. Claro, estou falando da minha opinião, né? A guerra na Ucrânia não é uma guerra. Ah, é uma operação militar especial? Não. Não é a guerra que nós conhecemos. Não é mais a guerra tridimensional que conhecemos. Muito menos a bidimensional, igual às 2 grandes guerras anteriores. Nem a tridimensional. Ela se tornou uma feira de convenção de artefatos bélicos, com experimentos práticos. E as massas de carne, tanto da parte do Ocidente como da parte russa, estão lá apenas para serem objeto de experimentação, sob a justificativa das mais variadas ordens que vocês possam imaginar e tudo mais. E isso não envolve apenas interesses nacionais. Cara, por exemplo, essa thumb. Tudo bem, essa thumb eu acho que ele deve ter mandado na IA, com certeza. E a IA vai se basear numa base de dados que vai seguir a tendência, de acordo com seus vetores, algoritmos. Mas esse aqui é o ponto. Quando a gente fala ainda de Estados Unidos, esse aqui é o ponto. A gente não deveria estar falando de Estados Unidos. Não são os Estados Unidos da América. Não é a China. Não é Taiwan. Não também é só aquela empresa de chips. E
também não é os 9 ocultos que, porra, pelas grandes famílias, é a pirâmide do olho que tudo vê, manda. Para de maluquice. Também não é isso. Mas o que acontece? Isso já é fachada há muito tempo. Só são bandeiras, só são rotulagens. Você tem essas iniciativas nacionalistas que têm uma estrutura estatal apenas para justificar fatores reais do poder, que são interesses de outras iniciativas, dentre as quais também elas não são ocultas, não, tá? Mas elas também não são esses postes grandes conhecidos como temos, que são grandes bolhas, como a Nvidia ou a BlackRock da vida. Não são só pessoas também. E também não são organizações que são autopensantes por si próprios. É simplesmente, sinceramente, esse é o conhecimento da prática, praxista aqui proposto. Olha só, cara, a China, ele tem, óbvio, o Partido Comunista Chinês. Ah, mas o Partido Comunista Chinês, com a sua estrutura, formada lá em 1929, tu viu a roupa dos integrantes originais do Partido Comunista Chinês? Os caras eram taoístas, cara. Com as vestimentas que eles tinham à época. O nome comunista ali só foi só uma ideia, que hoje só se replica. O chinês tem disso. O chinês, ele é um cara materialista. No próprio âmbito de suas crenças metafísicas, eles tendem ao materialismo, eles sempre foram muito concretos. E os seus identitarismos são práticos, eles não são ideológicos, eles não são nem ontológicos. Então, assim, do ponto de... Por isso que, por exemplo, eles estão entrando em uma crise demográfica, que quando chegar no ápice da sua crise demográfica, eles vão ficar na casa aí dos 300 a 400 milhões, de acordo com a pior das estimativas. Provavelmente vai ser o declínio deles, daí a 4, 5 gerações. Tá? Ah, e aí nesse ínter a China, a Índia que vai estar em primeiro lugar? Não. China é sinosfera, são símios. A Índia é endosfera, lá na maior parte do sul asiático. Tu vê que não é a mesma... Cara, se você... Mesmo que você não vá para lá, mas se você pegar no Telegram para conversar com esses caras, procurar aquelas menininhas lá para dar um perdido, tá? Que vão também te dar golpe com investimento lá na Binance, você vai ver que não é a mesma coisa. Também não significa dizer que não é nada disso, não. Mas galera, olha só, é assim, ó. O mundo vive uma dinâmica de ordem capitalista e especulativa. Porque o dólar já não vale o que ele valia há muito tempo. Nem o próprio ouro, muito menos o Bitcoin. O Bitcoin foi enlaçado, virou coleira pelas ETFs. Vai valer provavelmente aí de 1 a 10 milhões de dólares lá a partir de 2042. Mas agora vai ficar em torno aí de 90 mil durante um bom tempo. Claro, pode subir, pode descer, mas tudo com a coleira da ETF. Isso é um ponto, só um ponto, para vocês terem noção. É mais ou menos assim como as coisas funcionam. E esses grandes players que tem com essas grandes carteiras, é um cara que é lá em Londres e que bota a sobrinha dele em Taiwan, que é uma das herdeiras, nem é a principal menina, é até caquinho quebrado, já tem um filho fora de casamento, fugir da tradição da família. Mas ela fica poste desse cara para o cara botar 69 milhões de dólares em Ethereum numa carteira qualquer na Binance, pela Binance. E ele faz parte desses grupos que passam para os outros grupos para fazer os investimentos especulativos dentro da maioria das altcoins e fazerem as suas valorizações, mandar comprar. É um contrato futuro diferenciado, como se fosse uma option mesmo. Não é option, mas é como se fosse uma option. Para fazer chamadas, para fazer compras. Isso também para fundos de investimento privado, nos Estados Unidos, por exemplo, como uma NISA, por exemplo, que aí você também sempre tem um asiático no meio, um asiático e um indiano, sempre no meio,
que faz parte do Quantum Investment, lá do Soros. Isso que eu estou falando para vocês, eu não estou tirando da minha cabeça. Não, como eu falei para vocês, eu não vou dizer nome. Não vou dizer nomes. Mas isso que eu estou falando para vocês, esses dois casos, de outros mais, desses dois casos, eu conheci. Eu conheci. Eu conheci. Eu sei de quem eu estou falando. Não adianta eu falar aqui para vocês. Uma é do Camboja, a outra é de Taiwan, né? A de Taiwan é até, por lá é até famosa. A empresa que ela é herdeira, que ela até toma conta da filial em Hong Kong, é uma empresa de produto doméstico, de limpeza facial, que aparece até naquele dorama lá da Netflix. Papo reto. Essa daí, por exemplo, vira pra mim e fala, olha, porque eu sou advogado, olha, os advogados daqui, se eu tiver que comprar sentença, eu compro. Por quê? Tá vendo ali, ó, o Xi Jinping, né? Xi Jinping. O Pinyin, a gente não, a prosódia dele, a gente não fala o G no final não, tá? E nome não se traduz, nome se translitera. A interpretação tende a ser a máxima gramatical possível. Isso evita ambiguidade, tá? Isso aí na hermenêutica, não só jurídica. Na hermenêutica, em termos gerais, holísticos, é assim que funciona. Ela falou essa parada, aí virou pra mim e falou, olha, eu reverto $6.500 por hora, só com a valorização que eu tenho na minha carteira. Deve ter tomado uma porradinha, né? Porque o Ethereum na época valia $4.200. Hoje tá batendo 3 mil assim na lata. Mas tá bom, sei lá, de 69 milhões caiu o quê? Para 48 milhões de dólares? Isso porque ela é posta do tio dela, que ela me falava dessa situação. Aí depois apagava a conversa toda. Apagou tudo, né? Malandra, não pode deixar rastro. Então o que acontece? Ela era uma família de influência em Taiwan. Ela pessoalmente era adepta do Partido Comunista Chinês em Taiwan. Achava que Mao Tse Tung fez certo. O problema foi depois. Eu acho que o certo começou depois do Mao Tse Tung, mas enfim. Ela falava isso. E ela, não assumida, mas ela era simpática de Taiwan aderir à República Popular Chinesa, né? República Popular da China, tal como ela é. Empresária, herdeira de um grande negócio. Inconveniente. Porque o modelo estatal deles é o fascismo 2.0 que nós comentamos já. Vários artigos, inclusive, claro, não revisados, não sou da área acadêmica. Quem tiver aí proposta, portanto, esteja à vontade, mas, enfim. O ponto é, através dessa análise que fazemos, e passamos a denominá-la apenas como heurística, um conceito para ter alguma identidade, como fascismo 2.0, só para facilitar, mas todos os seus desdobramentos envolvidos, o fator nação, ele é figurativo. É claro, ele existe. Os estados existem, estão lá, são as maiores iniciativas da história humana. E ainda são. E serão, ainda mais. A pandemia veio ratificar isso. Eu pensava que as PMCs, né, as Private Military Corporations, os mercenários tecnológicos, né, jogos aí como Call of Duty, Advanced Warfare, você vê isso. Eu pensava que seria a maior iniciativa, superando as drogas, as armas e o petróleo, os hidrocarbonetos. Errei. O grupo Wagner, que nem era voltado para a questão tecnológica, tá aí, ó. Então, assim, o que acontece? O Estado ainda é grande iniciativa, sob a bandeira do nacionalismo, mas isso é tudo figurativo. É esse tio em Londres que manda como um braço dessa família que faz parte dessas outras iniciativas que estão em Londres. Eu estou falando Londres aqui, mas não é só Londres, né? Todas as grandes capitais que todos nós conhecemos, né? Em Wall Street, em Nova York, Singapura, que também ela tinha ponto lá em Singapura, e Hong Kong, acima de tudo, atualmente.
Então, assim, é isso que determina. Indiretamente, porque se tiver um conflito, como é que o cara vai ter a loja dele lá? A indústria dele, a empresa dele, os funcionários dele? Cadê a calculabilidade? É grana, galera. É grana. É grana. É só grana. É só grana para poder e o poder para manter a grana. E aí você vai se fazendo valer dessas situações. Brasil aqui, também artigos que temos nesse sentido, estamento burocrático brasileiro. Agronegócio já é passado. Atualmente Faria Lima, Brasília ainda, né, acima de tudo. E aquele exemplo que a gente cita, cara, essa dinâmica desse capitalismo especulativo que nós temos a nível das criptomoedas, né, como futuro e tudo mais. E por que aqui a Binance ainda não é regulamentada, porque não tem a sede dela? Cara, não tem a sede dela. Mas todo mundo que é dessa área de cripto sabe que o sobrinho do Haddad é o representante da Binance no Brasil. Eu não estou falando segredo, isso aqui é uma obviedade. É sobrinho do cara. Pro tio, o tio não, né? O Nove Dedos também? Não. Gente, esses caras... O Zé Disseu? Talvez. E não é só ele também não. Então assim, cara, é grana. É grana. É o tio dessa menina de Londres que bota ela de poste com a carteira para não perder a grana, que é o cara da grana, que tem empresa. Aí, pô, do ponto de vista do cara da direita, estilo Bolsonaro, né? Porra, que ainda acha que o Bolsonaro vai ser eleito presidente esse ano. Puta que pariu, mas, enfim. Esse cara, ele pensa, não, mas esse cara é exemplo capitalista. Apoia o Mao Tse Tung, cara. Eles não brigam entre eles, não. Também não trocam o zap, não. Mas é um princípio identitário. Sacou? Dá para manter as coisas como estão. Eu protejo o meu bolso. Eu consigo mandar as minhas forças. Eu consigo manter as coisas como estão. Não vai sair do controle? Então tá bom, cara. Bota o ismo aí que você quiser. Sacou? Aquele já, o Checkmate Global lá, daquele outro professor lá, gente boa também. Fala bastante. O cara acha ele meio esotérico, já foi até mais. Hoje ele foca mais nessa questão. Tem o perfil dele. Não é assim, veja bem, não é ser muito preditivo aqui no final das contas. Mas é só grana. É só grana, poder e senso de continuidade. Se você gosta daquele... Só antes de falar isso, falando principalmente dessa questão, não, porque a China, a Rússia, canal de desinformação russo, Telegram, né? E canal de desinformação da China, o restante das redes sociais, principalmente no Instagram. Porra, principalmente no Instagram. YouTube bastante também, mas principalmente no Instagram. Cara, não, porque a China desenvolveu o Sol artificial, botou uma outra lua. Porra, vai botar base em Marte. Cacete, vai falar daqui a pouco que tá criando um buraco negro, igual lá o terceiro livro lá do Problema dos Três Corpos. Não que eles até não queiram. Isso, veja bem, é o perfil deles. Eles fazem todas essas análises. Eles estão extremamente prósperos, sim. Eles são a fábrica do mundo. Todos aqueles prédios e tudo mais, todos aqueles prédios ali são sonhos de arquitetos de sucesso frustrados na Europa. Italianos, espanhóis, franceses, que como a Europa não tem mais grana, eles foram lá para fazer isso. A Volkswagen tem mais planta de fábrica no Oriente do que na própria Alemanha. A Alemanha não tem capacidade energética para ter um crescimento econômico acima de 12%. Como o Brasil aqui não tem capacidade energética para ter um crescimento de desenvolvimento industrial acima de 8%. Não tem lá na Alemanha, por exemplo. Na Europa Setentrional, na União Europeia. Porra, não tem mais o gás russo. Está comprando o gás, porra, que está vindo em navios dos Estados Unidos. Isso há 3, 4 anos. Não pode ter usina atômica lá, usina nuclear. Pode
porra nenhuma. É tudo regulamento. É igual, o Brasil é igualzinho, né, cara? A gente tomou essa escola que nós temos de Coimbra é maravilhosa. De Coimbra e de Bruxelas, né? É maravilhoso, cara. A gente regulamenta tudo. Tem isso na China? Cara, esse nível de regulação para esse fim de desenvolvimento tem não. É muito simples. Você só não pode querer mudar o status do poder que já é pré-estabelecido. Por mais cafona que seja lá o Partido Comunista, porque eles são fascistas. Eles estão muito mais próximos dos nacionais socialistas, do estilo da Alemanha, lá da Segunda Guerra Mundial, né? Como vocês já sabem, do que o comunismo como vocês conhecem. Isso é só um nome, é só um princípio. Para o chinês, é assim, eu só preciso de um logotipo mesmo. E eu vou seguir a todo custo. E tem que trabalhar, é 996 mesmo, é o perfil deles. Pô, o povo chinês é incrível, cara. Não é sacanagem, não. A maioria dos povos do mundo afora são maravilhosos. Alguns, né, como aqui no Brasil, por exemplo, que eles têm alguns problemas sérios, né? Mas eles têm isso de incrível. Eu tô babando ovo deles. Cara, não. Eu sou ocidental, não quero que eles vençam, não. Mas deixa eu meter uma real para vocês. Por causa disso, desses meandros aqui que ainda está muito nebuloso, tá? Sim, as iniciativas estatais existem, elas são as mais poderosas de toda a história, ainda se consolidaram cada vez mais fortes, principalmente desses últimos grandes eventos criados aí com pandemia e tudo mais, tá? A pandemia existiu, realmente, de fato. Foi criada? Oportunamente ela foi bem fomentada, né? E assim, todos esses aspectos tecnocráticos que a gente comenta lá nos artigos sobre o conceito de fascismo 2.0 é o que se consolidou. E isso é graças aos fatores reais do poder, de acordo com os estamentos burocráticos que cada local tem. Aqui, como no Brasil, em desdobramento dos principais locais, como nos Estados Unidos, lá pelo Yale, por Harvard, enfim. E na China, principalmente por causa desse atual partido, e principalmente por essas outras iniciativas. Não pensem vocês que lá eles têm problema com drogas, porque tem muito. Problema com crimes organizados, tem pra caramba, são dos principais no mundo. Tu acha mesmo que a Yakuza também não tá lá? A Yakuza é só mais uma. Prostituição. Porra, pra cacete, cara. Entra no canal de Facebook. Porra, tem menininha aí da vida da chinesa botando QR Code lá do WhatsApp deles, lá do chat, não sei o que, esqueci o nome agora. Pô, tu já lê, já paga aqui do outro lado do mundo. Mas cara de doente, eu e Deus que me perdoe. Cara, é isso, são essas iniciativas que mandam sobre todas essas vestimentas, com uma velha pele do lobo de carneiro, dos Blue Books, lá da Revolução, do constitucionalismo de Viggs, né? Que a gente estuda isso um pouco aí em direito constitucional. Então assim, gente, não há nada de novo debaixo do sol mesmo, é tudo a mesma coisa. E aí, só para confirmar, a China foi a que obteve mais... A China já venceu há 15 anos, tá? Isso se consolidou com o término do efeito chimérico, que nego nem mais lembra o que é isso. A China já venceu há 15 anos. Já venceu há 15 anos. E não foi da maneira como vendem para você que eles vão vender. Não vai ter guerra mundial de porra-bomba nem nada. Pode ter por um acaso, por um acidente. Isso é muito fácil de acontecer, inclusive. Mas não vai ser proposital, entendeu? Vai... É grana. Para quem gosta aí de hard fiction, né, dieselpunk aí da vida, que não é dieselpunk, mas enfim, tem o Warhammer 40K, né, o Warhammer 40K. Eu curto bastante. Ficção, historinha. Eu no início vi isso e achava uma bobeira, cara. Você também vai achar bobeira se não conhece no primeiro momento. Vai pensar, pô, por que você tá falando disso? Cara, vai ver a lore, vai ver a história de fundo deles. As coisas vão ficar como estão até o ano 15.000. É papo reto. Tu acha que vai ter apocalipse, guerra nuclear? As coisas vão ficar como... sem nave, sem nada, tá? Carrinho elétrico aqui, tá? Carro elétrico é só na China, gente. O mundo afora vai ter carro híbrido.
Canais especializados falam nesse sentido. Não sou eu que vou aqui afirmar essa situação. Mundo afora vai ter carro híbrido. Primazia ainda à base de hidrocarbonetos energéticos. Claro, claro. Isso não vai acabar daqui ainda a 200 anos. Isso é que vai acabar. O pessoal arma, volta a fazer corrida espacial e coloniza Titã na Lua de Saturno só para botar hidrocarboneto e combustível no teu carro. Não estou exagerando. Eu já pensei em fazer isso como monografia para pós-graduação na área de Direito de Petróleo. Papo reto, já pensei em fazer isso. Foi mais uma daquelas que eu comecei e não terminei. Né? Nego vai para lá só para botar combustível no teu híbrido, mas eles não vão para lá para fins de NASA, exploração. Sacou, galera? Sacou? Sacou? É só dinheiro e poder. E poder e dinheiro. E a China vai ficar nessa. Os chineses não estão nem aí para o mundo. Eles nem consideram o mundo como mundo. Eles consideram o resto do mundo como bárbaro. O Brasil tem que ser uma fazenda. Não estou falando de boa. O chinês que mora lá ali no Cidade Jardins, ali na Barra, aqui no Rio, que tem um monte de família lá, tá? Coreano também. Cara, de boa, de boa. Aqui é provincial. Aqui é só para ser uma fazenda mesmo, entendeu? Agrícola, soja, tá? Carne suína, talvez. Se tiver outro lugar melhor, beleza. Não estão errados, não. Tem que ver o interesse deles mesmo. Nem vou falar da gente. Gente, olha só, no Axis, e fazendo aquele parêntese de sempre. O Brasil é só uma nota de rodapé na história, tá? Assim. E vai ficar assim uns 10 mil anos também. É 10 mil anos, gente. Mais tempo ainda do que nós temos de história da humanidade. 8 mil anos de história escrita. Nem sei o período pré-diluviano, se é que teve. Então, assim, grana e poder, poder e grana. A base aí de uma tecnocracia, que é um fascismo 2.0, como já analisamos bastante. E nego vai para Titã em Saturno só para botar gasolina no teu carro, mas isso não vai mudar. Na China, para eles está tudo certo, como eu te disse, já ganharam há 15 anos atrás. Já ganharam há 15 anos atrás. Eles vivem o melhor momento deles. E ainda vão viver até lá para 2050, 2060. Quando realmente eles entrarem na crise demográfica e não ficarem na altura de 600 milhões de pessoas. A Índia não vai passar, a Índia não tem cultura para isso. Tá? Só os Estados Unidos que poderia ter cultura para isso. Os Estados Unidos vai se manter como a potência mundial que ele é também nesse período e ainda vai se manter por mais tempo. Eles têm o Made Self-Man, né, o sonho americano, o modo de ser, que mesmo eles entrando em crise demográfica para não ter mais bebês e tudo mais, os melhores do mundo vão continuar querendo ir para cada vez mais para lá. Mesmo sem visto, mesmo estando irregular. E vão pagar o que for preciso para regularizar lá. Eu sei do procedimento e da Justiça Federal que integra o Departamento de Imigração norte-americana para fazer esse tipo de procedimento de regularização. Sacou? Tem os informativos lá desse Departamento de Imigração que diz, ó, vai ser liberado nos próximos 3 meses, tanto para asiático, tanto para latino. Tá certo? Estão vendo interesse deles. É assim que funciona. É assim que funciona, tá? Visualizem lá o fascismo 2.0, os artigos que nós temos, principalmente lá no nosso site, os conteúdos que nós criamos através dos nossos avatares aí. Explica bem isso. A China vai continuar com essa prosperidade até 2050, lá vai ter carro elétrico, os prédios lá dos arquitetos europeus frustrados, e consumindo circulação de bens e serviços, todas as marcas lá vão ficar indo cada vez mais para lá, a Volkswagen vai produzir mais lá do que em qualquer lugar do mundo, tudo mais. Mas aí quando tiver mais gente, eles acham que vão conseguir botar isso no robô. Não vão. É claro, os robôs aí, os humanoides, vão ficar cada vez mais diversificados e vão fazer parte do nosso dia a dia, sim. Tá? Não vai ser igual o eu robô da vida, mas vão fazer parte. Só que eles não vão dar conta para poder superar essa falta de demanda para manter a circulação de bens e serviços. Aí aqueles prédios bonitos vão começar a carecer de manutenção, as cidades vão ficar fantasmas.
Já tem várias cidades fantasmas, vão ter cada vez mais cidades fantasmas, vai ter gente para morar naquela situação. Aí eles vão derrubar os prédios, aí vai ter muito detrito no meio da rua. E aí a China vai deixar de ser esse sonho, que eles já são aí há 20 anos, 15. E eles nunca vão se colocar como xerifes do mundo, eles não têm nem com One Belt, One Road, eles têm esse propósito. O Made in China 25, né, que seria a princípio 2020, 2025 foi 2050. Eles não têm esse propósito. Eles querem sim ter o domínio comercial do mundo, e ele já tem isso há 5 a 10 anos. Você compra na Shopee, cara. E o teu vizinho está cedendo o espaço da casa dele para ser armazém, para dar para o cara que já faz Zé Delivery e já faz o papo aí do iFood, para ser o mesmo cara para entregar o produto lá que você compra na Shopee, na Shine, na Alibaba, seja o que for, que vem lá do Yangtze e chega em você, entendeu? E isso já é na China, nos canais aí, quando você tem 2 a mais aí, gravações antigas aí de, sei lá, 7, 8 anos, eles já gravavam isso lá em Guangzhou. Então eles já venceram, eles já vivem, eles já passaram, até naquela janela, aquela curva de Overton, né, acho que é o nome esse, eles já passaram até do ápice, tá? Mas vai ainda lateralizar gerações. 2050, aí o bicho pega. Não vai dar para manter, não. Aí vai comer. E olha, nesse ínterim, aí o Ocidente já vive em crise daquilo que foi implementado, né, pela Rússia, pela KGB, por essas think tanks também, né? Na verdade, foi implementada pelo próprio Saul Alinsky lá, com regras para radicais, fazendo prefácio para o próprio Satã. E os principais alunos dele, uma foi quase presidente, o outro foi presidente 2 vezes. Entendedores entenderão. Então, fera, é assim, é grana, é só grana, tá? China vai ficar nessa vibe aí, não vai dominar o mundo, nem vai ter esse interesse, vai pegar Taiwan, 2027, 2032 no máximo, vai pegar de boa, essa menina vai apoiar, vai dar grana da empresa dela, vai tirar, o tio vai mandar tirar da carteira da Binance, que ela tem 69 milhões lá, até lá vai ter já uns 300 milhões, vai tirar uma grana, vai financiar para os caras tomarem pelo partido. Em Taiwan, que é o segundo ou terceiro mais forte, não é o da situação atual, e não vai ser ainda durante as 2 próximas eleições. Mas lá para 2032 tira, vai tirar na boa. Vai ser menos impactante como foi com a revolução dos guarda-chuvas lá em Hong Kong, há uns 4, 6 anos atrás. Vou tirar aqui. Acho que eu fiz besteira, mas enfim. Então, é isso, cara, né? Ela vai tirar essa grana, vai financiar junto com tantos outros e vai tomar de boa. E tá tudo bem, tá tudo tranquilo, e não vai ter mais nada, e vai ter uma hegemonia cada vez mais no mar da China, vai ficar por isso mesmo. Tá tudo certo. Fechou? Só para vocês terem essa ideia. É essa dinâmica que vai ter. Não vai ter guerra mundial de nada. Pode ter um desastre mundial, né? Puta, deu mole, estourou bomba. Porque houve erros. Difícil de acontecer também, tá? Vai ter 13 atlas. Eu acho... Eu particularmente realmente tento ser cristão, tenho toda uma formação católica e tal. Eu acho que não vai acontecer o apocalipse tão cedo, tem sinais lá que são incompreensíveis ainda. E que pede sinais já desde sempre. Então assim, galera, vai ficar nessa aí por muito tempo. Tá? Vai ser até o título aí do vídeo. Ainda vamos ter uns 15 mil anos de ordem mundial. Da atual ordem mundial. Fechou? Tranquilinho, de boa, entenda o seu lugar no mundo. Dá para fazer bastante coisa, principalmente dentro da tua mínima esfera de influência. Não se frustre com isso, ao contrário. Seja grato, dê graças a Deus por você ter essa compreensão. E cara, é aquela nossa máxima que a gente bota aqui na nossa iniciativa. Vamos procurar fazer o nosso melhor por pior que seja. Que é o que cabe fazer. Diferente desses casos aí que eu mencionei para vocês, principalmente dessa última aí de Taiwan, a gente não nasceu herdeiro de uma grande iniciativa para poder financiar
toda essa manipulação de iniciativas aí e tudo mais, tá? Então a gente tem que fazer o nosso. É simples assim. Ok, vamos nessa. Grande abraço, fiquem com Deus, até mais.